Vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje, dentro do capítulo 23 da Moral Estranha, vamos estudar a matéria Abandonar pai, mãe e filhos. No item 4, e tudo o que deixar por amor de meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Palavra anotada por Mateus em 19:29. Isso significa que receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna aqueles que, por amor a Deus, por amor ao Senhor Jesus, amar os seus parentes, amigos, seus bens, mas não ficar apegado, não ficar escravizado de maneira que fique totalmente ligado a essas pessoas. Então, é preciso compreender a maneira como o Senhor Jesus se expressou a respeito dessa matéria. Então, quem ficar apegado fica sendo escravizado pela matéria, pelas pessoas ou para com as pessoas e não consegue evoluir, não consegue adiantar-se, não progride e isso faz com que não possa alcançar uma vida mais feliz além da morte, porque a vida na Terra é temporária, é passageira, estamos numa escola de aprimoramento espiritual com a finalidade de melhorar as qualidades de Deus na alma. Então, para o espírito, o período que permanece na Terra é um período assim muito curto, passageiro e até mesmo uma obrigação de aperfeiçoar o espírito, a alma com as qualidades de Deus e ficar apegado à família, aos bens, à matéria, não permite que tenha essa evolução necessária e praticamente o período da existência na Terra fica perdido. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais e no século futuro a vida eterna. Palavras anotadas por Lucas 18, 26 a 30. Então veja que, ainda mais uma vez, no ensinamento do Senhor Jesus, se encontra aqui anotado por Lucas que se deixar tudo isso pelo reino de Deus, então, logo neste mundo, não receba muito mais, e nos séculos futuros, a vida eterna. À medida que se desapega de todas essas coisas, dos bens, da família, dos parentes, de todas as pessoas que estejam ao redor, vai receber mais neste mundo. Por quê? Porque o apego limita, enquanto que o desapego, o amor verdadeiro, ele liberta e atrai as coisas boas. Ficando restrito à família, aos bens, ao patrimônio que possui, não consegue abranger todas as coisas em todos os ambientes, enquanto que o amor é a porta aberta para o universo, de maneira que aquele que se liberta dos apegos, ele consegue evoluir mais, adiantar mais, progredir mais
e por isso não só recebe na vida atual, como também, diz aqui, recebe no século futuro a vida eterna. São palavras de Jesus. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Anotado por Lucas 9, 61 e 62. Nesse momento em que o seguidor do Jesus Cristo afirma: dá licença para que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Ele não levou em conta o sublime ensinamento do Senhor Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso, quando esse seguidor pediu licença para dispor dos bens que tem em casa, significa que ele colocou o Deus e o reino de Deus e as coisas espirituais para depois. Na verdade, isso significa que, ficando-se apegado às coisas materiais, limitado com a inteligência cerebral, não contando com a sabedoria infinitamente perfeita e o amor de Deus, por certo que tudo na vida igualmente vai ficar limitado. O alcance da inteligência cerebral é muito restrito, de maneira que, não contando com Deus, as portas praticamente ficam fechadas. Por isso que aqui, nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso, aquele que fica olhando para as coisas materiais, pensando em dispor primeiro antes do reino de Deus, não faz jus ao reino de Deus, conforme afirmou o próprio Senhor Jesus. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Então, na verdade, quando se fala abandonar pai, mãe e filhos, significa, no sentido verdadeiro, demonstrar verdadeiro amor, afeto, consideração ao pai, mãe e filhos, mas não ficar apegados, não ter o apego. Daí que os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana. Por quê? Porque Jesus já ensinou para todos aqueles que necessitam progredir, evoluir, melhorar, adiantar-se ou conseguir as coisas, ensinou: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, para todas as pessoas que estão em dificuldades financeiras, econômicas, de dinheiro, de todas as coisas, sempre recomendamos seguir o ensinamento do Senhor Jesus, refletindo nas palavras: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí, automaticamente, as portas do progresso, da prosperidade, dos bons negócios se abrem. Por quê? Porque, contando com a infinitamente perfeita sabedoria e amor de Deus, as pessoas têm mais oportunidade de abrir os olhos, despertar a consciência para as coisas boas, que passam primeiro a serem percebidas e depois também atraídas para o proveito e evolução. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas nos
sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e do calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo. O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Então, aqui está fazendo uma comparação explicativa a respeito das separações, do fato de uma determinada pessoa obrigatoriamente deixar a família, abandonar pais, mães, irmãos, amigos, os bens, e marchar, por exemplo, num comando militar contra o inimigo, no exército, por exemplo, ser um militar e que obrigatoriamente tem que estar na corporação trabalhando para o bem da pátria, da família, em defesa de todos. Então aqui é uma separação natural. Por isso disso, o mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Então veja que a matéria diz respeito ao não apego, não é? Por quê? Porque em todas as situações, a vida tem a suprema inteligência do universo. E a vida ensina como deve se aperfeiçoar o ser humano. Forçosamente, numa determinada necessidade, ele se verá obrigado a se separar, para que com isso aperfeiçoe as qualidades de Deus na alma. Então, em todas as situações, o ser humano se defronta com as preciosas lições do aprendizado, principalmente que permitam aprimoramento da alma. Mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão que se as analisarmos quanto ao seu espírito. Então veja que aqui ele considera a necessidade de muitas separações, porque a vida é que ensina. Numa determinada situação de extremo apego, a vida ensina de maneira uma ruptura, uma separação repentina, para que com essa dor, esse sofrimento, haja compreensão da obrigatoriedade da separação. São os casos, às vezes, da morte de um ente querido, repentinamente, num acidente, numa doença, numa circunstância inesperada. A vida sempre ensina tudo que é necessário para o aprimoramento. É preciso lembrar que o ser humano se encontra na Terra, na existência temporária, numa escola de aprimoramento. E tudo que é necessário ao aprimoramento, à ampliação do conhecimento com as experiências, a vida acaba ensinando. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Então veja que aqui diz, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura.
não é? O Senhor Jesus enfatizou muito esse aspecto. Por quê? Porque deve-se viver bem na existência terra, deve-se aprimorar as qualidades, principalmente na inteligência, na sabedoria e no amor, pensando mais em como trabalhar para melhor servir e ser útil aos semelhantes. Porque tudo isso constitui fatores fundamentais na conquista de uma boa vida futura. Vida futura se refere-se à vida além da morte, porque o espírito é imortal, apenas muda de dimensão da escola terra para a escola espiritual e continua regularmente dentro de um caminho de aperfeiçoamento contínuo e eterno. Então, não sofre interrupção. A continuidade é infinita. Esses laços mais fortes entre os mais fracos entre os povos primitivos fortifica-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Por isso, essa situação de vínculo familiar, como diz aqui, era bastante fraco nas épocas primitivas. Porém, à medida que o ser humano vai se aperfeiçoando nas suas qualidades espirituais, os vínculos passam a ser mais de ordem moral, de maneira que essas qualidades se perpetuam, inclusive mantendo seus vínculos mais estreitados no mundo espiritual. Umas e outras se abastardam, se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Por isso que a separação na sociedade moderna, principalmente pelo avanço espiritual registrado pelos povos, é uma necessidade. Separação é uma necessidade, uma miscigenação das raças, de maneira que isso fortalece a qualidade do ser humano, de maneira que vai aperfeiçoando todos os sistemas psíquicos das almas e fazendo com que evoluam cada vez mais. Então veja que um ser humano que negligencia, por exemplo, aqui no Brasil, reclama muito do Brasil, um país maravilhoso, um país onde tudo dá certo, um país onde temos todas as questões na natureza perfeitamente favorecidos às pessoas. Como tem satisfação com a pátria brasileira, na próxima encarnação ele vai nascer num país mais difícil, com situação econômica precária, onde a situação política deprimente, onde nada dá certo e vai viver uma vida muito miserável. E aquele que estiver num país desse tipo, vivendo uma vida resignada, esperando que um dia melhore, orando, trabalhando, servindo da melhor forma possível, se sacrificando, ele vai nascer num país mais proveitoso, mais pacífico, mais progressista, onde vai lhe permitir uma boa situação. A vida ensina. Tudo a vida ensina. Aquele que reclama muito da família, que não dá importância, que se combatem uns aos outros, que se desprezam, que se agridem, é possível que numa próxima oportunidade nasça como um ser abandonado. E por mais que se esforce, não consegue permanecer na família. Não é? E isso
a vida ensina. Veja como que é interessante. A lei da natureza, que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. É lei da natureza. Não é? O Senhor Jesus, benfeitor espiritual, benfeitor não, governador espiritual da terra, tudo acompanha, tudo sabe. Veja que o Senhor Jesus, ele que planejou a constituição do orbe celeste, orbe terrestre, desde a sua formação, a partir da poeira cósmica. Então, o Senhor Jesus, governador espiritual da terra, ele sabe muito bem a alma de cada ser humano aqui na Terra. E ele acompanha de maneira que possa promover forçosamente, pela dor ou pelo amor, a evolução de cada um. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos las apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito, consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então veja que a verdadeira vida do ser humano é a vida espiritual. Não podemos afirmar que a pátria verdadeira seja no mundo espiritual. Porém, podemos considerar a pátria verdadeira no mundo espiritual enquanto estivermos no mundo espiritual numa determinada dimensão. Porque dependendo da evolução do espírito, também no mundo espiritual se modificam e se alteram as dimensões como moradas do espírito. Então, todos os recantos onde estivermos são moradas temporárias. Não é? O espírito, ele, sem dúvida, ele continua na eterna evolução, procurando melhorar-se a cada momento. Então, aqui na Escola Terra, de curta duração, é o período de aprimoramento da alma. Posteriormente, no mundo espiritual, continuamos estudando, aprimorando, servindo, trabalhando, aperfeiçoando as qualidades de Deus e, num determinado momento, segundo merecimento e evolução, podemos transitar para mundos superiores. Deixai os mortos e enterrar os seus mortos, disse o Senhor Jesus. E o outro disse Jesus, e a outro disse Jesus, segue-me. Ele lhe disse, Senhor, permite-me que eu vá primeiro enterrar meus pais. E Jesus, enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Anotado por Lucas, capítulo 9, 59 e 60. O que pode significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai, mas elas encerram um sentido mais profundo que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. Então, se nós levarmos em consideração o sentido verdadeiro e espiritual, deixar os mortos e enterrar os seus mortos, significa que o espírito, quando ele procede à reencarnação na Terra, ele morre no mundo espiritual. Então, na verdade, a Terra significa um estado de espírito morto. Por quê? Porque o espírito, ao
reencarnar, ele morre no mundo espiritual. E o mundo material é para o espírito o mundo dos mortos. Não é? Da mesma maneira, para os encarnados da existência terra, o mundo espiritual é o mundo dos mortos. Só que os espíritos do mundo espiritual consideram o contrário. O renascimento significa morte no mundo espiritual para permanecer no mundo dos mortos, que é o mundo material. Então, por isso que deixe os mortos enterrarem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Por quê? Porque, considerando a existência terra, a escola de aprimoramento espiritual, é preciso aproveitar todo o tempo disponível para estudar, para aprimorar, para manifestar o bem. No momento em que o ser humano se dispõe a anunciar o reino de Deus, está, na verdade, criando méritos, virtudes, praticando o bem, ensinando o caminho correto para todas as pessoas, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. A vida espiritual é naturalmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Então veja a explicação do Espírito da Verdade. A vida aqui na Terra é para o Espírito a vida dos mortos. Não é? E de fato, por quê? Porque temos diversas informações de que o Espírito, para se reencarnar, na verdade, ele morre no mundo espiritual. Apesar de que não existe morte propriamente dita, não é? Existe a passagem, a perda da consciência no mundo espiritual para despertar aqui no mundo material. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve comportamento, envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. Por isso que todo espírito, na verdade, ele tenta a libertação. Por isso que tem um livro de um importante filósofo, diz: o homem contra si mesmo. Portanto, todas as coisas que ocorrem na vida do homem aqui na Terra constituem, na verdade, situações contra si mesmo. É o homem contra si mesmo. Por quê? Porque o espírito, ele quer libertar-se da prisão imposta pelo corpo carnal. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito de pregar o reino de Deus e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente a fé é que se vive a verdadeira vida. Porque somente com a fé, lá é que se vive a verdadeira vida. Então veja que a vida verdadeira é no mundo espiritual. O homem é espírito eterno e imortal. E estamos temporariamente na escola terra. Por isso, é importante que aproveitemos adequadamente, utilizando todo o tempo, aprimorando as qualidades de Deus, com as verdades ensinadas pelo Senhor Jesus. Porque, devido ao pouquíssimo tempo de permanência na terra, logo deveremos retornar ao mundo espiritual. E devemos retornar num nível bastante elevado, porquanto viemos à Terra estudar
e aprimorar as qualidades de Deus. Deus abençoe pela sua atenção. Obrigado. Vamos fazer uma oração e peço a você que acalme sua mente e concentradamente e mentalmente acompanhe a oração. Senhor, neste momento, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, que tudo sabe e tudo nos acompanha, nos oferece todas as oportunidades no caminho da evolução, rogamos que ilumine todo o trajeto que devemos percorrer, fazendo com que possamos, com coragem e determinação, avançarmos sem titubear perante as dificuldades, nem nos deixar cair nas dores e sofrimentos, e que possamos contribuir para o bem das pessoas ao redor, trabalhando e servindo ao bem dos semelhantes. Senhor, estejamos sempre prontos a cumprir a vossa vontade. Ensina-nos a compreender melhor todo o projeto que devemos aperfeiçoar aqui na existência terra. Deixar-nos sem que estejamos presos à matéria, mas que nos permita compreendermos o período de aperfeiçoamento e que, através das instruções dos céus, possamos aperfeiçoar de maneira bastante proveitosa as qualidades de Deus em nossa alma, em proveito e benefício de todas as pessoas. Agradecemos imensamente a Deus, ao Senhor Jesus e aos benfeitores espirituais. Assim seja, graças a Deus. Os livros que estudamos, bem como o pedido de orações que você pode solicitar para a resolução de muitos problemas da sua vida, e as consultas espirituais você pode fazer através desse site. Deus abençoe sempre. Obrigado pela atenção.